Então, bora lá? Vamos falar sobre mais uma ação do mercado brasileiro. E é uma ação que eu gosto muito, que é a B3SA3. Eu busco as ações em tendência de alta, mas dentro de uma tendência de alta existem movimentos de queda. Então, a pessoa precisa entender o ciclo de uma ação, entender teoria de Dow para poder entender em que momento aquele ciclo se encontra, tá? Então é importante fazer essa análise de médio prazo e longo prazo. Aqui não tem curto prazo, tá? Você não vai pegar, olhar aqui e tentar buscar operações aí para pegar 2, 3, 4 dias de alta. Não é assim, não é assim que eu trabalho, tá? Então, o que nós mostramos aqui é fazer uma análise de dados. Essa análise de dados, ela é muito importante, porque você precisa entender o histórico daquela ação. Precisa entender os pontos de pressão de compra, os pontos de pressão de venda e tentar determinar pontos de entrada se o momento daquela ação começar a ser favorável, entrar numa tendência de alta, ok? Então, é muito importante criar essa análise de dados. Bom, então, vamos aproveitar aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Pova e tenho 15 anos de mercado, tá? Comecei aí em 2007 investindo em ações, tá? Até hoje. E nos últimos 10 anos, para falar a verdade, eu utilizo análise gráfica de longo prazo para as minhas operações. É a que fez mais sentido para mim, ok? É, então, se você gosta desse conteúdo, você me dê um like nesse vídeo aí e compartilhe com as pessoas que interessam por esse tipo de conteúdo e se inscreva no canal, né? Vamos fazer esse canal crescer. Afinal de contas, eu tenho certeza que quando vocês entram para buscar informações aí sobre ações, é difícil você encontrar conteúdos que falem sobre o ciclo daquela ação, o ciclo do longo prazo, tá? Quando você enxerga esse ciclo de longo prazo, as coisas ficam mais claras, tá? Mas para enxergar esses níveis, esses ciclos, você tem que sair ali do curto prazo, sair daqueles gráficos diários e ir para gráficos maiores, onde a movimentação é muito mais clara e muito mais fácil de entender, certo? Então, eu vou colocar aqui na tela a B3SA3, tá? B3SA3. E, mais uma coisa, estou com o meu acompanhamento semanal aí com baita desconto agora nesse início de 2023, tá? Teremos o início desse acompanhamento semanal amanhã, quarta-feira, tá? O que eu ofereço nesse acompanhamento semanal? Eu ofereço lives ao vivo uma vez por semana, tá? Amanhã será na quarta-feira. Amanhã, desculpa, o início das aulas será amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, tá? Então, se você quiser participar, entre aí e se inscreva nessa mentoria que eu faço, onde eu vou ensinar para você isso que eu venho falando nos vídeos aí, como encontrar tendências de alta de uma ação, encontrar tendências de baixa, onde você deve evitar ficar fora de uma ação, os ciclos de mercado, os pivôs de alta, os canais de alta, a Fibonacci, para mim, é a ferramenta mais fantástica aí da análise gráfica, e é isso que eu vou mostrar para vocês em aulas ao vivo, tá? E esse acompanhamento semanal tem uma aula ao vivo por semana. Nos fins de semana também, eu vou disponibilizar um vídeo completo abordando um grupo de ações, tá? Que eu venho monitorando, e quando surgem ações aí que chamam a atenção, eu vou falando, eu gravo um vídeo fazendo uma análise de longo prazo dessas empresas, tá? Empresas do Brasil, empresas americanas, que é importante demais você diversificar o capital fora do país, tá? E hoje em dia você pode investir dentro aqui do Ibovespa, tá? Você consegue aí acessar sua plataforma aí, sua corretora do Brasil, investir em BDRs para investir em ações americanas. Então é muito importante você investir em ações americanas. Então eu abordo ações americanas, o mercado americano, até porque ele impacta também muito o mercado brasileiro.
tá? Falo sobre criptomoedas, pessoal. Essa é a Fórmula 1 do mercado de renda variável, tá? Então, é importante também na diversificação você se expor a esse mercado, tá? E eu vou mostrar para vocês que estamos no momento atual em tendência de baixa, mas vou falar, se esse mercado voltar para o ciclo de alta, sai de perto. Por isso que eu chamo de Fórmula 1 dos investimentos. As rentabilidades são absurdas, ok? Então vamos, tocando meu celular aqui, então vamos ficar atentos a esses ciclos de criptomoedas e eu abordo isso nos vídeos semanais aí, tá? E nas aulas ao vivo também eu falo sobre criptomoedas, tá? E o quarto item é tesouro direto. Você acha que é só chegar lá e comprar um título do Tesouro prefixado, IPCA, Selic? Será mesmo? Será mesmo? Eu vou mostrar para vocês que não é. Para quem acompanha o Tesouro sabe que todo santo dia tem uma taxa do Tesouro diferente, né? Uma hora, um momento está pagando 13%, no outro dia está pagando 12,80%, no outro dia está pagando 12,60%, no outro dia está pagando 13,20%. Por que isso? Pessoal, tem negociação por trás disso aí, que é um gráfico de juros futuros, que é negociado em bolsa. Então, pela análise gráfica, nós vamos fazer esse estudo também dos títulos do Tesouro, porque tem momentos que você precisa ficar fora de determinados títulos, né? Tipo Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA. É importante você ficar fora em determinados momentos e em outros momentos você começar a montar posições nesses títulos públicos, até porque quando você começa a montar posições em títulos públicos pré-fixados e títulos IPCA, você pode ter o ganho de marcação a mercado, tá? E eu vou falar sobre isso. Se você não entende isso, eu vou falar no meu acompanhamento semanal. E para participar, você vai entrar no link aí, né, que está abaixo aí na descrição do vídeo, tá? Entrar aí e utilizar o cupom janeiro, tá? Você vai colocar a palavra janeiro no cupom de desconto e o preço vai sair de R$ 90 e vai sair por R$ 50 por mês, tá? E essa promoção vai até domingo agora, dia 15 de janeiro, tá? Então corre lá para participar já na primeira aula, que é amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, e aí já pegar todo o conteúdo aí da análise gráfica. Final de semana já vai ter um vídeo disponibilizado para vocês com esses ativos financeiros que eu comentei com vocês, ok? Então, para quem tem interesse, corra lá, R$ 50 por mês é bem tranquilo, certo? Bom, então vamos analisar aqui a B3 e a SA3, tá? E o que eu faço aqui é analisar dados, tá? Eu não vejo nenhum tipo de notícia, nenhum tipo de balanço, eu não vejo nada. Volto a falar. Por quê? Porque o preço, ele já te dá toda a informação possível, tá? E uma coisa que as pessoas precisam entender que como a renda variável ela não anda extremamente paralela aos acontecimentos aqui, esses ciclos de mercado eles são formados com precificação para o futuro, ok? Então, quando o grande investidor começa a montar posições em determinadas empresas, ele está precificando uma melhora naquela ação, naquela empresa, tá? Então, você vai perceber muitas vezes acontecimentos, notícias que de alguma forma penalizam aquela empresa, só que aquela informação não é suficiente para segurar uma tendência de alta, porque por trás estão outros acontecimentos que você não consegue avaliar. Então, pessoal, eu não preciso avaliar isso. Eu já tenho um grande investidor que faz esse tipo de avaliação e quando ele entende que determinada empresa é muito boa para o longo prazo e ele quer valorizar aquela empresa, onde ele vai te dar a dica para mostrar para você que aquela ação talvez seja uma boa aposta para o futuro. É no preço. Eles vão começar a comprar. Não adianta eu comprar, você comprar, as pessoas físicas aí que têm pouco capital, né?
que seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão, isso não é nada. Não é nada frente aos big players do mercado. Tá? Então, eles irão movimentar o preço. E quando eles movimentam o preço, eles vão mostrar a direção para que lado eles vão. Tá? E isso a gente analisa os dados, que são os preços, tá? Nada mais do que isso, ok? Bom, então vamos lá. Aliás, vou falar sobre isso, tá? Uma aula que eu vou abordar, gráfico versus notícias, tá? Gráfico versus notícias, e vocês vão perceber que várias notícias, assim, que você olha e fala, realmente essa notícia não tem jeito, vai fazer a ação cair, vai continuar caindo nos próximos meses depois dessa notícia, e você vai perceber que o movimento é completamente contrário ao que você acha. Por isso que você não vai encontrar na internet como operar ações analisando notícias. Não terá isso. Pode procurar aí. Ok? Então vamos lá. B3SA3, tá? Vamos prestar atenção nessa ação, que essa ação ela é bem técnica, tá? Bem pela análise gráfica, fácil de entender essa movimentação. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, veja só, pessoal, quando eu falo o que é uma tendência de alta. Tendência de alta é movimentos de impulsão e correção. Você não vai encontrar nenhuma ação no mercado onde não faça movimentos de subida e descida. Por isso que é renda variável, tá? Renda variável. Só que não é uma subida e uma descida de um dia para o outro só apenas, tá? Eu estou falando em ciclos, em semanas, tá? E eu estou num gráfico aqui mensal. Cada barra dessa equivale a negociação de um mês. Então é interessante você ter essa visão global daquela ação para entender o ciclo que ela se encontra nesse momento. Tá? Então, primeiro eu faço uma análise histórica. Então, o que é uma tendência de alta? É ciclos de alta com movimentos de impulsão e correção. Impulsão, correção. Impulsão, correção. E por aí vai. Essas correções, elas possuem alguns formatos. Ela pode ter esse movimento de queda mais agudo, mas o movimento de queda, dentro desse movimento de queda, eu posso ter movimentos de zigue-zague descendente, tá? Eu tenho movimentos de zigue-zague descendente. Posso ter, tá? Ou eu posso cair assim mesmo, tá? Cair assim mesmo de forma aguda. Ou posso fazer movimentos de lateralização, onde o preço anda de forma lateral, tá? De forma lateral, aqui. Então, eu tenho algumas formações gráficas aí que o que ele está fazendo é apenas mostrar que é um processo de correção de um determinado movimento de alta, tipo esse aqui, ó, esse movimento de alta aqui, tá? Então, esse processo de impulsão aqui, esse é um movimento de alta e essa correção, ele faz uma correção de Fibonacci para corrigir esse movimento. Depois, ele faz esse movimento e de alta, novamente, um novo movimento de impulsão do preço, e daqui a pouco o movimento faz uma contração, uma correção, e ele pode fazer um movimento lateral aí, tem alguns tipos de formações gráficas aí que ele forma congestões, ok? Bom, é basicamente isso. Bom, então, o que temos aqui na B3SA3, tá? Vamos colocar aqui, ela em 2008, essa ação vem subindo aqui num ciclo de alta forte desde 2008. Ela tem um movimento aqui, ó, forte de impulsão que joga os preços para cá, tá? E eu tenho um primeiro movimento de impulsão que é esse, e ele começa a fazer a correção aqui, ó. Começa a fazer a correção. Então, tá vendo o movimento de impulsão e começa a fazer a correção. Essa correção, ela pode ser assim, zigue-zagues descendentes, ou pode acabar entrando também nesse processo de correção lateral. E foi o que a B3SA3 fez. Ele vai fazendo um movimento de correção lateral. Correção lateral. Quando eu tenho esse movimento de correção lateral aqui, quando eu tenho esse movimento de correção lateral, e eu estou fora do mercado e olho ele, eu faço a leitura e vejo, opa, ele está fazendo um movimento
de forma lateral, tá? E ele vai determinando algumas zonas de pontos importantes de parada do preço, tá? Então, quando eu estou dentro de uma congestão, o que que eu tenho que fazer? Eu não posso comprar aqui no topo dessa congestão, porque corre o risco dela voltar a cair novamente. E toda vez que você acha que ela vai romper, como a gente não tem certeza, você não pode apostar em uma coisa que ainda não aconteceu, certo? Então, o que que a gente faz? É tentar comprar na base dessa congestão. Você analisa alguns pontos onde ela para perto da região de base, onde foi mais testado, e tenta fazer essas compras aqui, nesses pontos aqui. Bom, agora, quando ela vem para o topo, não rompe, volta a cair, e se essa ação estiver no meio aqui, eu não faço a compra. Onde eu determino as compras? Quando eu vejo uma lateralização no fundo, ou quando essa ação romper essa congestão e eu vou pagar mais caro. Sim, sim. Sabe por quê? Porque nós também não temos certeza, pessoal, se essa ação vai romper para cima. Se essa ação vai fazer esse rompimento para cima, assim, ó. Tá? Nós não temos certeza, porque o rompimento pode ser para baixo. Então, por isso que nós não entramos em qualquer nível. Eu tenho que ver o maior custo, melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício é entrar no fundo e esperar que ele volte, ele mantenha o seu padrão de congestão da região do fundo e volte para o topo. Tá? Então, pelo menos entrar no fundo da congestão. Se não, eu já encontrei a lateralização no meio aqui, eu não faço a entrada, porque ele pode ainda desabar aqui para o fundo, e espero a próxima movimentação. Se ele romper, olha o que ele faz aqui, ele faz esse rompimento aqui. A partir de agora, libera a minha entrada na ação da B3SA3, tá? E outra coisa que tem que ser dita, que eu falo nos vídeos aí, os movimentos que acontecem no mercado, às vezes, eles são movimentos falsos. E aí é o ponto onde eu bato na tecla. O investidor de renda variável precisa mudar de ideia se o preço mudar de direção. Aqui são probabilidades. Quanto mais ele vai realizando essa movimentação, rompendo, mais probabilidade de que aquele movimento aconteça. Agora, se o preço dá um cavalinho de pau, ele sobe, parece que vai romper, aciona a compra e daqui a pouco ele dá uma porrada para baixo assim, fechando lá embaixo, você tem que mudar de opinião. Ponto final. Acabou. O preço mostra para você que ele está tomando uma nova direção e você precisa mudar de ideia. Então, a pessoa que é vencedora no mercado, ela precisa mudar de opinião, não de um dia para o outro, porque não é assim. Porque aqui é um gráfico mensal. Eu utilizo o gráfico mensal e semanal. Então, é depois de determinadas semanas que eu vou perceber que ele realmente está mudando a direção do preço e eu tenho que aceitar aquela movimentação, porque a partir daquele momento pode acontecer um novo movimento bem diferente do que você estava prevendo, tá? Para ser vencedor na bolsa, você precisa mudar de opinião, ok? Bom, por isso que acontecem os movimentos de rompimentos falsos, que eu vou abordar muito no acompanhamento semanal. Bom, mas aqui ele mostra a probabilidade de subida. E aí, quando eu vejo isso, o que que eu percebo no ciclo de longo prazo? Eu tive um movimento forte de impulsão para cá. E aí ele faz essa lateralização aqui. Quando ele faz o rompimento, o que eu espero? Um próximo movimento de impulsão aqui, ó. Um próximo movimento de impulsão, correto? É isso aqui. Beleza? E aí, prestem atenção. Quando eu vejo isso, quando eu vejo o início aqui, ó, eu vou projetar alvos. Como é que eu projeto alvos? Utilizando Fibonacci. Expansões de Fibonacci.
Porque essas expansões, depois que você estuda bastante, você entende, você começa a ter, a perceber o quão é interessante essa ferramenta, assertiva essa ferramenta, então você acredita naqueles pontos que você tanto estudou e percebe que o mercado costuma respeitar na grande maioria das vezes, ok? Então, o que eu faço aqui é fazer uma expansão de Fibonacci. Essa expansão de Fibonacci ela pode ir para 3 níveis para cima. Então, eu vou lá e vou traçar a expansão de Fibonacci. Temos algumas variações de expansão. Eu vou mostrar aqui essa apenas de fundo ao topo, tá? Ele formou esse topinho aqui máximo dessa barra vermelha aqui e vou trazer até o fundo. Então, ele veio aqui, ó, ele veio daqui, ele fez o máximo até aqui, e aqui ele começa a aceleração aqui, ó. Ele começa a aceleração aqui, fazendo o início de uma nova pernada. Mas o movimento primeiro movimento de impulsão que gerou de ponta a ponta o movimento de alta é daqui até aqui. E é esse movimento aqui que me interessa, porque esse movimento que eu projeto a expansão de Fibonacci para cima, onde ele vai me dar 3 alvos. E esses 3 alvos eu vou ficar atento para que, quando chegar nesses pontos de Fibonacci, eu ficar muito atento, porque o preço pode iniciar um processo de reversão da tendência. Então, aqui, se eu entro num processo de impulsão, foi o que eu falei para vocês, impulsão, faço uma correção lateral, que está aqui, e faço um novo processo de impulsão, esse processo de impulsão ele vai parar, provavelmente, em níveis de Fibonacci. Vamos ver aqui o ciclo? Olha aqui, primeiro nível de Fibonacci e a região vermelha, segundo nível de Fibonacci. Olha onde o preço da B3 fez. Ele foi, passou, subiu aqui, caiu na Covid, respeitou a zona dessa primeiro nível de Fibonacci e bateu nessa zona desse nível de Fibonacci aqui. E a partir de agora ele entra num processo de queda. E veja que nesse processo de alta, olha só, eu tenho um processo que inicia o processo de aceleração do preço a partir daqui, ó. Daqui. Ele estava travado aqui. Aqui que iniciou esse movimento que subiu aqui, veio para cá, ele iniciou aqui embaixo, tá? Então ele iniciou esse processo de impulsão aqui, correção foi fazendo seus zigue-zagues ascendentes, ó. Certo? E aí, pessoal, outra coisa, se eu tenho uma retomada de uma tendência de alta, que foi essa aqui, ó, foi essa aqui, ela foi iniciada por um pivô de alta. Ela foi iniciada por esse pivô aqui, ó, que foi aqui em cima, rompeu, foi lá em cima, e ele faz um processo forte de impulsão de novo. O mercado mostrando assim, ó, olha só, pessoal, eu estou acelerando, tá? Eu vou acelerar. E no próximo recuo, eu vou preparar para dar uma explosão para cima. E aí ele faz esse movimento de impulsão, correção e joga o ciclo lá para cima. Então, eu posso utilizar esse ciclo também, que é um ciclo secundário aqui, ó, que eu tenho esse ciclo grande daquela seta amarela grande ali, que é do ciclo grande. E eu tenho esse ciclo aqui, ó, dessa pernada de alta, dessa pernada aqui, ó, dessa pernada aqui. Correção, depois tem essa pernada aqui. Essa pernada aqui, ela também, essa pernada de alta tem ciclos de alta aqui, ó, movimentos de zigue-zague aqui dentro. É esse movimento que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Esse ciclo aqui dentro, dessa seta. Isso quer dizer o quê? Que eu vou colocar uma expansão de Fibonacci dessa pernada aqui. E aí, pessoal, se houver uma proximidade grande entre as expansões que eu vou encontrar devido a esse movimento de impulsão, se houver uma coincidência de pontos de Fibonacci desse grande ciclo aqui, eu vou saber que esta zona é muito mais forte ainda para travar o preço naquela zona. Então, eu vou fazer uma expansão aqui desse ponto aqui. Então, eu vou trazer daqui, desse topo, até o fundo. E aí, olha só,
Essas 3 expansões me joga 1, 2, 3. Onde é que ela tem uma coincidência maior? Nesta zona e nesta zona. Então, eu tenho que ficar muito atento nessa primeira expansão aqui e nessa segunda aqui, onde está o encontro nessa zona de Fibonacci. E olha só, no segundo nível de Fibonacci, aqui, ele bate nesse segundo nível aqui. Esse primeiro ele passa reto, não faz uma mudança de comportamento do preço. Ele continua de forma ascendente, vem para cá, volta a subir, bate nas 2 zonas de Fibonacci aqui, nesse ciclo, e nesse ciclo de longo prazo. E aqui, o que ele faz aqui? Ó? Marca um topo, marca um fundo, marca um topo, não pode perder o fundo. Ele vai e perde com essa barra aqui e acelera. Isso aqui, pessoal, agora, vou tirar isso aqui para vocês entenderem. Ele perde esse fundo. Ó. Ele perde esse fundo. E esse fundo não é qualquer fundo, porque ele bate aqui, ó, tem uma resistência, o mercado cai na Covid. Aí ele sobe, segura por cima, beleza, isso aqui é suporte agora. Era resistência e agora suporte. Aí ele faz um topo mais baixo, não pode perder o fundo. Se perder o fundo, ele quebra a tendência de baixa desse ciclo de alta aqui, ó. Perdeu, ó. Perdeu aqui com essa barra. A partir de agora ficou perigoso montar posições, porque ele entra num ciclo de baixa. E olha o que o mercado faz. Acelera até aqui, ó. Vum, olha a pancada que ele dá. Depois ele faz o repique e volta para a região de resistência. Aqui, ó, que eu já tenho marcada. E vai e cai, ó. E agora está mostrando o quê? Volta aqui, de novo cai. Lateralização, de novo. Então, quando eu faço minha leitura gráfica, eu consigo entender que no histórico ele estava num processo de impulsão, num processo de correção, num outro processo de impulsão, e agora eu tenho um processo de correção. Tanto é que esse pivô de baixo, eu posso fazer uma expansão para baixo, ó, desse movimento. Ó. Uma expansão desse movimento, olha só. Ele pode parar num dos 3 níveis. Ele vai no primeiro, no segundo, e é gráfico mensal, faz uma barra de reversão, quando ele supera a máxima, ele acelera. Ele respeitou o segundo nível de Fibonacci e, logicamente, essa zona de suporte aqui, ó, do fundo da Covid. Aliás, as zonas é entre os fechamentos e aberturas e as pontas das sombras, né? Então, toda essa zona aqui, ó, é uma zona de suporte do preço, tá? É toda uma zona de suporte de preço. Então, eu tenho um suporte de preço e eu tenho essa expansão de Fibonacci aqui, ó, para baixo, onde o preço estava jogando próximo a essa zona. Então, era a zona onde eu poderia fazer essa entrada. Além disso, eu uso médias móveis. As médias móveis, elas precisam estar ascendentes. Então, quando o preço volta para a média, eu tenho que buscar pontos para poder entrar. Então, vamos ver se as médias no mensal estão ascendentes. Eu coloco as médias, olha as médias ascendentes aqui, ó, subindo, todas alinhadas para alta. Então, quando ela volta para a média, é compra. Essa foi na azul, essa foi na laranja. E essa, novamente, voltou para a média, voltou para a zona laranja. Aí, junto com tudo isso, a expansão de Fibonacci para baixo, que foi esse pivô de baixa, o suporte do preço, a média, gerou o sinal de compra e o preço estilingou para cima. Então, quando eu fiz essa análise de dados, eu consigo entender agora o ciclo que essa ação se encontra. O ciclo que essa ação se encontra é um ciclo de congestão, como foi aqui. Como foi aqui. Eu estou num ciclo de congestão, onde ele vem agora aqui, porque ele fez esse topo para cima, fez esse rompimento, e se fosse uma tendência sadia ainda, ele tinha que fazer isso aqui, ó, para cima. E quando ele faz esse pivô,
Isso aqui, pessoal, nada mais é, esse movimento aqui, ó, é um movimento de rompimento falso desse topo aqui, ó. Rompeu falsamente esse topo. E por isso que essa zona, novamente, é a zona mais importante, essa zona vermelha, e não essa parte do rompimento falso. Então, realmente, o ciclo que ela mostra atual é esse, ó. É esse. O que eu faço num ciclo, como eu comentei lá embaixo, quando eu vejo a congestão? Se está no meio da congestão, como agora, prefiro não comprar. Até porque eu não tenho só essa ação. Eu tenho milhares de ação na bolsa. Eu posso comprar outra ação. Para que eu queira comprar essa ação, deixa ele voltar para cá. Se voltar, maravilha, penso em montar posição. Se não, fico tranquilo, espero, e caso aconteça daqui, no momento atual, que ele está no meio, depois ele vem subindo e faça um movimento de rompimento para cima, pago mais caro, e aí sim eu entro num processo onde aumenta a minha expectativa para gerar esse ciclo mais forte de alta, tá? Por quê? Eu entro só pagando mais caro aqui, caso ele não venha para a base, né? Porque eu não sei até que ponto essa congestão vai demorar, tá? O preço pode ficar ainda aqui, ó, meses ainda. Pode ficar meses, tá? Vamos ver quanto é que ficou esse tempo aqui, ó. Na hora que ela entrou nesse processo aqui, entrou nesse processo de congestão, aqui era setembro de 2009. Sabe quando é que ele saiu daqui? 2016. 2016. Então, quer dizer, ele ficou nesse processo de lateralização de 2009 e só sai em 2016. Então, eu não posso ficar apostando em qualquer ponto aqui. Eu não estou aqui para apostar. Eu estou aqui para analisar os dados, e esses dados, que são o novo petróleo hoje, as informações estão aí para informar para mim que o ponto onde um melhor custo-benefício seria comprar na base. Aqui. Na base. Não, se não vier, ok. Eu espero esse ciclo se encerrar. Caso eu não queira comprar na base, que eu não preciso, eu espero um movimento de impulsão novamente para romper essa congestão como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui. Acabou. Então está analisado o ciclo da B3, SA3. Tá? Ao invés de eu entrar num gráfico diário e ver aquela confusão de vários candles, eu vejo um candle do mensal. Eu quero pegar um ciclo de alta, eu quero pegar essa movimentação aqui, ó, que dura meses e meses e anos, mas para conseguir rentabilidades que vão ser rentabilidade de 400%. Lógico que eu não vou pegar todo o, o percentual. Ah, deu de ponta a ponta, deu 400%. Eu estou aqui para pegar um trecho dessa movimentação. Aí eu utilizo as expansões de Fibonacci, vou sair. Se dentro desse trecho de 400%, topo a partir do rompimento e até o topo, lá deu 440%. Se eu pegar 300, 350, e entender que ali é o ponto de saída, é isso aí. É assim que funciona, porque ninguém vai comprar no fundo e vender no topo. Não existe isso, ok? Então, o mercado o mercado de renda variável, ele pode ser muito mais tranquilo se você entender os gráficos de longo prazo, ok? A visão, o olhar para você ver as movimentações é muito mais clara, é muito mais fácil entender esse tipo de movimentação. Não é ficar afobado olhando o tempo todo o gráfico, querendo pegar pequenas movimentações, onde, se aqui no gráfico mensal acontecem os movimentos falsos, em rompimentos falsos, você imagina como acontece no gráfico diário. Quanto menor o tempo gráfico, mais os movimentos serão falsos. Então, para você tirar esse estresse, você vai e aborda esse tipo de gráfico, o gráfico semanal, o gráfico mensal, que é este aqui que eu estou falando, e vai aumentando a sua probabilidade de acerto, tá? E aqui, além disso, esse aqui, eu consigo até, nesse ponto aqui, agora eu olhei aqui, tem esse ponto, eu vejo também que também estamos, que eu já fizemos um pivô de baixa,
temos aqui um canalzinho de baixa também. Ó, esse canalzinho de baixa. Então, é um canal de baixa, é um canal de baixa, dentro de uma congestão de preço. O que que o preço precisa fazer aqui, ó? Romper, ó. Ele vai sair desse canal de baixa, vai sair dessa pressão aqui, dessa resistência aqui, e aí sim abre o quê? Um novo ciclo de alta para B3. Certo? É isso, pessoal. É isso. Não tem mais nada. É isso aí. Quer aprender? Quer entender os ciclos de mercado? Porque as ações andam de forma diferente. São empresas diferentes. Então, não são gráficos diferentes. Existem gráficos ruins. Você olha, vê, nossa, tá difícil até entender aquela movimentação. Fica fora. Eu não sou obrigado a investir naquela ação. Eu tenho milhares de ações. E ações com movimentações muito mais claras para você se expor. Então, pessoal, vamos procurar o que é mais fácil. Onde é mais fácil ganhar dinheiro. Ponto final. É isso. Entra aí no meu acompanhamento semanal. A aula começa amanhã, às 8 da noite. Aproveita essa promoção, coloca aí o cupom janeiro, entra no link que está na descrição do vídeo, coloque o cupom aí janeiro e o valor da assinatura mensal sai de 90 para R$ 50. E aí vamos entender esse mercado, aproveitar essas oportunidades de 2023. Teremos grandes oportunidades. Aliás, está tendo, né? Mercado. Quem entrar agora já vai pegar a análise semanal que eu fiz esse fim de semana, que eu deixei lá. Ações em forte tendência de alta no mercado brasileiro. Tá? Vocês vão entender quando analisar o que eu coloquei lá. E aproveitar as oportunidades, quem sabe, das criptomoedas. Buscar um ciclo forte de alta. Pessoal, espero vocês desse lado de cá, ok? Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe aí para todo mundo que tem interesse em entender a renda variável, simplificar um pouco mais, né? Vamos sair desse curto prazo aí, que é muita dor de cabeça. Eu trabalho, provavelmente você trabalha também, não temos tempo de ficar acompanhando o mercado diariamente para pegar 1, 2, 3, 4, 5% de alta aí e tomar na cabeça 10 para trás. Fica fora disso, ok? Espero aqui vocês aqui amanhã, quarta-feira, na primeira aula ao vivo, para todo mundo que entrar no acompanhamento na minha mentoria de renda variável, ok? Fico por aqui, forte abraço!